Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui fazer mais um pré-jogo tenso, mais um pré-jogo muito nervoso, de um jogo que o Santos novamente precisa muito da vitória. Estou falando de Santos e Santo André, na verdade Santo André e Santos, amanhã, 19h30, do horário de Brasília, em Bruno José Daniel, em Santo André. O Santos se coloca novamente numa situação perigosa, e fica aí na dependência de uma vitória fora de casa. A gente fez um vídeo ontem falando sobre como o Santos não consegue vencer fora de casa. A única vitória foi contra o Corinthians, num clássico que o Santos teve aí a ajuda, digamos, né, do time do Corinthians, porque queria derrubar o Silvinho. Mas o normal é o Santos não conseguir essas vitórias fora de casa. Então, o Santos novamente se coloca numa situação difícil, novamente está na lanterna do grupo. Neste momento jogam Água Santa e Bragantino, 1-0 para o Água Santa, um resultado que coloca o Bragantino ao alcance. Mas o mais importante, caso o Santos conseguisse essa vitória, seria aí respirar mesmo, né, praticamente dar adeus ao rebaixamento, ficaria 8 pontos na frente da Ferroviária, 7 na frente da Portuguesa. Então, neste momento, pelo menos, né, Portuguesa e Ferroviária vão jogar, então ou eles vão se manter nessa distância mais ou menos, ou um deles vai se afundar. Melhor seria um empate. Mas vamos ver então quais são as possibilidades de Santos e Santo André amanhã, 19h30, horário de Brasília. Antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Ajuda a gente a passar desses 1010, chegar em 1020, 1030, até 1100 e chegar em 2000. Então se inscreve aí, dá essa força. E no mais, deixe seu like, compartilha e comente a sua expectativa, seu palpite para a escalação, seu palpite para o resultado desta partida, de um Santos que vai ter certamente jogadores que nós não vemos há muito tempo de volta. O Santos que conseguiu aí algumas contratações, já tivemos um vídeo falando também sobre isso, sobre Lucas Lima, sobre a volta do Alisson, que possivelmente que não joga, não deve jogar nesse Campeonato Paulista, não foi inscrito, mas também Daniel Ruiz e o zagueiro Joaquim. Então nós já temos aqui algumas possibilidades de escalação. Abro aqui o UOL, trabalho de Lucas Mussetti e Gabriela Brino, em que eles relatam que o Santos deve, ou enfim, eles usam o termo pode, né? Mas vamos ficar de olho nisso, manter 3 zagueiros, a linha de 3 na defesa. Então a possível escalação que ele dá aqui é João Paulo, Joaquim ou Messias, então há uma possível estreia do Joaquim ou a manutenção de Messias como possibilidade, Maicon e Bauerman, então fechando esse trio da zaga. Torcer aí pro Maicon num esquema com 3 zagueiros falha menos, se for o Messias também. Aí, Lucas Braga ou Natan, Dodi, Sandri e Felipe Jonathan, Ângelo Mendonça e Marcos Leonardo. Então notem que vai ser 3 zagueiros, se for o caso, mas com 2 laterais que não são laterais, 2 meio de campo e 3 atacantes, a manutenção de 3 atacantes. Não sei, eu acho complicado, eu acho que novamente o meio fica vazio se você fizer isso. Destacamos aqui a volta do Felipe Jonathan, então, ele que estava com lesão, mas parece que já treinou normalmente, deve entrar, já que o Santos está sem laterais. Nós lembramos, tanto o João Lucas quanto o Lucas Pires foram expulsos na última partida. E eu destaco também a questão do Lucas Braga e do Natan, particularmente falando. Se o Natan não entrar quando os 2 titulares estiverem machucados, suspensos, não tem sentido ele ser titular, ele ser lateral. Ele pode mudar de posição, pode fazer outra coisa, mas não vejo sentido do Natan não ser titular. E ele poderia inclusive entrar na esquerda, que não faz tanto sentido, mas não ser titular em um jogo que os 2 laterais estão suspensos, e ele que inclusive chegou a treinar como reserva da lateral esquerda. E aí, Ângelo Mendonça e Marcos Leonardo, também a manutenção ou a insistência com o Mendonça me preocupa um pouco. O Santos que já contra o São Paulo e nos outros jogos sentiu falta de alguém no meio de campo. E aí fica a questão, né? Será que arrumar a defesa com 3 zagueiros resolve os problemas do Santos?
Não é uma questão de você colocar um meio de campo que seja mais criativo ou que tenha mais volume. E aí, eu abro aqui também a matéria do GE, deixa eu ver aqui, que já falou dos jogadores que o Santos teve no treinamento trabalhando normalmente. Então, o Santos que renovou com o Ed Carlos, né? Então o Ed Carlos parece que treinou normalmente já. Lucas Lima e Daniel Ruiz também treinaram normalmente. E o Miguelito parece que treinou normalmente também. Então o Santos tem aí vários jogadores de meio de campo como possibilidades, se caso se confirme que todos eles treinaram e sejam relacionados. E mesmo assim, a possibilidade maior está aparecendo que é de o Santos não manter um meio de campo mais criativo, um meio de campo mais volumoso. E isso é uma coisa que me preocupa, naquele sentido que a gente sempre bate na tecla, né? A gente defende a manutenção do treinador normalmente, desde que tenha evolução, desde que o trabalho evolua. E se o Odair continuar martelando esses erros, né, como não manter um meio de campo com, por exemplo, 3 meias, fica muito difícil de defendê-lo. Inclusive, nessa questão, eu até abri aqui um link, o Santos, o próprio presidente, se colocou assim como muito, não sei se o termo seria fiel, mas enfim, muito garantindo muito o trabalho de Oder Hellmann e do Falcão. Parece que ele sentiu as demissões, assim, que ele não deveria talvez ter demitido tantos treinadores. Alguns se demitiram, mas enfim, o Santos teve muita troca de treinadores nos últimos anos e em toda a gestão Rueda. Parece então que ele vai lutar para a manutenção do Oder Hellmann e do Falcão. Por um lado, eu acho bom, eu acho que eles têm que ter uma certa estabilidade. Por outro lado, me dá medo que eles comecem a cometer esses erros sem algum senso de urgência. Já foi tão falado aqui. E sigam aí com meio de campo deficitário, entrando com 2 volantes e 4 atacantes, que é o caso do Lucas Braga, por exemplo, ele é um atacante, então me preocupa um pouco. Tem aqui o tweet do Lucas Mussetti, né? Felipe Jonathan, de Carlos, Miguelito, Lucas Lima, Daniel Ruiz e Joaquim treinaram normalmente. Zanocelo, Rodrigo Fernandes e Alisson trabalharam na transição. E o Carabarral ainda nada. Então, de Carlos, Miguelito, Lucas Lima e Daniel Ruiz são opções no meio de campo. Eu acho que o Santos precisa pensar neles. Talvez o Odair Helma esteja pensando em colocá-los aí no intervalo, para não exagerar demais, mas colocasse um deles de titular, o Daniel Ruiz de titular, o Ed Carlos de titular, sei lá, e aí tira aí com meia hora, com 45 minutos de jogo e coloca outro desses. Acho que não teria problema em fazer isso. Então, é um Santos que, como eu disse, está na lanterna da tabela. Então, o Santos tem 9 pontos e é o quarto. Está 1 ponto atrás da Inter de Limeira, que enfrenta o São Paulo no Morumbi. Então, ficamos aí na torcida pro co-irmão. E Bragantino, neste momento, perdendo. Caso se concretize esse resultado, fica com 14 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu o São Bento em casa, que nem a gente conseguiu. Que nem nós, da mesma maneira como nós fizemos, e chegou aos 14 pontos. Então os dois abrem aí 5 pontos de distância para o Santos. Ou o Santos vence o Santo André, ou já fica muito complicado qualquer possibilidade de classificação e aumenta muito a questão de perigo para rebaixamento. Lembrando que o Santo André tem 13 pontos. O Santo André tem muito mais pontos que o Santos. Só que não está na zona de classificação porque ele está no grupo do Palmeiras e do São Bernardo. O São Bernardo tem um jogo a menos que o Santo André, tem 14 pontos. O Palmeiras tem 20 pontos. Então, o Santo André que não é simples, num estádio que é fora da vila, né? Então fora de casa do Santos, que o Santos também não vem bem. O Santo André que vem de uma vitória sobre a Inter de Limeira fora de casa. Então, um resultado muito bom. Mas perdeu em casa para o Água Santa. Então, talvez não seja assim tão assustador assim. Perdeu em casa para o São Paulo também. Já estou aqui abrindo alguns retrospectos. O Santo André venceu o Bragantino fora de casa. Parece que é um time que é melhor fora de casa que em casa. Empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Venceu a Ferroviária fora de casa. Perdeu para o São Bento fora de casa. E
ganhou, o único jogo que ele ganhou em casa foi contra o Guarani, então tem um retrospecto muito bom fora, mas não é tão bom assim jogando em casa. Tomara que o Santos consiga essa vitória, daria uma grande tranquilidade, e principalmente coloque esses novos jogadores, que eles façam um bom jogo, até porque o Santos tem o jogo contra a Portuguesa, né, que vai ser complicado, mas é em casa, o Santos tem a obrigação de ganhar, e logo em seguida já tem o clássico contra o Corinthians e decidir fora de casa contra o Ituano. Então uma vitória contra o Santo André amanhã seria simplesmente fantástica, até para dar tranquilidade, afastar de vez a possibilidade de rebaixamento. Então lembrando, amanhã, 19h30, quinta-feira, dia 16 de fevereiro, 19h30 do horário de Brasília, Santos e Santo André e Santos, lá no Bruno José Daniel, em Santo André. O jogo tem a transmissão do Paulistão Play, do canal Premier, quem tiver o pay-per-view, e do YouTube. Então é um jogo que dá para assistir no YouTube aí, mais tranquilo, mais acessível para todos. 19h30, e que o Santos consiga, enfim, uma vitória fora de casa, e aí já conseguindo, se conseguir, né, essa vitória já chega a 3 vitórias, 9 pontos, 12 pontos, acho eu que já consegue respirar mais tranquilo e encarar essas últimas 3 rodadas aí com um pouco mais de leveza nas costas, e aí pode enfrentar a Portuguesa em casa no domingo, jogo do domingo de carnaval, inclusive, mas em busca de uma vitória. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos que assistem os nossos vídeos, que comentam principalmente, né? O Daniel Mello comentou recentemente, o Rogério Sanassi que sempre comenta, teve comentários aí, sei lá, até de rivais, mas enfim, mantendo respeito, serão sempre bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força, ajude a gente a chegar nos 2.000. E, no mais, compartilhe, deixe um like e digam o que você acha, né? Continuem comentando, continuem participando, continuem interagindo. A gente sempre lê, às vezes demora para responder, mas eu gosto muito dos comentários do pessoal. Diga o seu palpite para o jogo, diga o seu palpite para a escalação, deixe sua crítica ou seu elogio para a comissão do Santos. No caso, eu imagino que seja uma crítica. E no mais, para cima deles. Abraço!